Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, sabe, em uns pontos bem importantes de um simulado para agente administrativo da PF. É aquele estilo Sebrasp, né? Certo ou errado, direto ao ponto. A gente pegou questões de português, direito administrativo, constitucional, informática e também administração pública. A ideia é, assim, simplificar, tirar dúvida e focar no que o Sebrasp realmente cobra. Vamos nessa? Vamos lá. É sempre bom revisar esses pontos-chave. Legal. Então, começando com o português. Duas palavrinhas. Polícia e eficiência. Acentuação. A regra é a mesma? É sim, ambas são paroxítonas, né? A penúltima sílaba é a forte e terminam em ditongo crescente, aquele ia, ia. Exato, ditongo crescente. E tendo em vista, dá para trocar por causa de? Dá sim, mantém o sentido, tranquilo. E o adjetivo eficaz, em a atuação eficaz. Ele concorda com a atuação, né? Sim. Concordando em gênero, masculino e feminino, E número? singular e plural. Perfeito. Eficaz serve para os dois gêneros, só muda no plural. Atuação é feminino, eficaz acompanha. Entendi. E com precisão. Na frase, a informação foi transmitida com precisão. Isso é um complemento do verbo transmitir? Não. Pensa assim. Como a informação foi transmitida? Com precisão. Isso indica o modo. É um adjunto adverbial de modo. Não é algo que o verbo exige obrigatoriamente. Boa, adjunto adverbial. E para fechar português? Por conseguinte e portanto. São tipo sinônimos para concluir uma ideia. Exatamente. Conectivos conclusivos. Pode usar um ou outro. Ótimo. Agora vamos pular para os atos administrativos. Um ponto que sempre pega: revogação. O que leva a administração a revogar um ato? Bom, a revogação acontece por um motivo de conveniência ou oportunidade. O ato é legal, está tudo certo com a lei, mas a administração acha que ele não é mais útil ou não é o melhor caminho. Aí revoga. Ah, entendi. Então não é por ilegalidade. Não. Ilegalidade leva à anulação. Essa é a diferença crucial. Anulação é quando o ato nasce ferindo a lei. Revogação é sobre conveniência do ato legal. E os atributos do ato? Aqueles famosos. Sim, a presunção de legitimidade, né? Que significa que o ato é considerado válido até que se prove o contrário. Certo. E a autoexecutoriedade? Essa é a capacidade que a administração tem, em certos casos, de executar suas decisões por conta própria, sem precisar ir antes ao judiciário. Tipo, interditar um estabelecimento irregular. Faz sentido. E a forma do ato? Tem que ser sempre por escrito? A regra geral é escrita sim. Mas olha só, atos verbais podem ser válidos. Se a lei não exigir uma forma específica, uma ordem verbal de um chefe, por exemplo, pode valer. A função principal é fazer lei, certo? Certo, função típica. Mas ele faz só isso? Não. Ele tem funções atípicas também. Por exemplo, ele julga o presidente num processo de impeachment. Isso é uma função de julgar. E ele também administra, né? Cuida do próprio orçamento, dos servidores. Administra a si mesmo. E um tema pesado: pena de morte. A nossa Constituição permite? Olha, a regra geral é não permitir. Artigo 5º. Mas tem uma exceção bem específica, em caso de guerra declarada. Só nesse caso. Para crimes hediondos em tempo de paz, não pode. Entendido. E os direitos sociais, tipo saúde e educação? Eles dependem sempre de uma lei para valer? Não, o parágrafo 1º do artigo 5º diz que as normas de direitos fundamentais, incluindo os sociais, têm aplicação imediata. Isso é importante. O cidadão pode exigir, mesmo que não haja uma lei super detalhada. Entendi. E os fundamentos da República? Aqueles que estão lá no comecinho da Constituição. Ah, sim. Artigo 1º. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. É a base de tudo, né? É a base. E é possível suspender direitos fundamentais? Em alguma situação? É possível, mas só em situações muito extremas, como durante o estado de sítio, que é decretado em caso de comoção grave ou guerra. Mas a própria Constituição prevê isso, e com muitos limites. Não é algo trivial. Ok. Agora, vamos para administração pública e ética. Tem um princípio que é chave para o servidor:
a legalidade. Como ele funciona? Ele funciona de um jeito diferente para o servidor e para o cidadão comum. Para nós particulares, vale a regra, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Certo. Para o servidor público é o contrário. Ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. É uma legalidade estrita, sabe? Entendi. Ele precisa de uma permissão legal para agir. Exato. E a ética? É só cumprir a lei. Não vai além. A ética no serviço público exige uma conduta honesta, moral, que busque o interesse coletivo, não só seguir a regra fria. E ligando isso com o controle dos atos, o judiciário pode anular um ato da administração se achar que não foi a melhor decisão, a mais conveniente. Não, não pode. O judiciário controla a legalidade. Se o ato seguiu a lei, o procedimento correto, o juiz não pode se meter na escolha de conveniência ou oportunidade da administração. Isso é o mérito administrativo. Certo. E a moralidade administrativa? Essa é a ideia da conduta ética, né? Isso. Não basta ser legal, tem que ser moral, de acordo com os princípios da boa administração. E dentro da administração, tem o poder hierárquico, né? Sim, fundamental. Permite que o superior controle os atos do subordinado, dê ordens, delegue competência e até puna se for o caso. E organização. Departamentalização por processos. O que é isso? É organizar as unidades pensando no fluxo do trabalho, do início ao fim de um processo, e não tanto por função ou especialidade. Por exemplo, em vez de ter um setor só de compras, outro só de pagamento, você pode ter uma unidade que cuida do processo de aquisição inteiro. Entendi. E um modelo burocrático, aquele clássico do Weber? Valoriza muito a hierarquia, regras claras, impessoalidade, profissionalização. Busca eficiência através da racionalidade. E o planejamento? Estratégico versus operacional. O estratégico é o de longo prazo. Pensa na missão da organização, na visão de futuro, nos grandes objetivos. O operacional é o do dia a dia, curto prazo, como fazer as tarefas rotineiras para alcançar aqueles objetivos maiores. Ótimo. E duas palavras que às vezes confundem: descentralização e desconcentração. Qual a diferença? Olha, na descentralização, a administração pública transfere a execução de um serviço para outra pessoa jurídica, tipo uma autarquia, uma empresa pública. Não há hierarquia direta entre quem transferiu e quem recebeu. Ok, outra entidade. Isso. Já na desconcentração, a distribuição de competências acontece dentro da mesma pessoa jurídica. Por exemplo, um ministério que cria secretarias regionais. A hierarquia se mantém. Dentro da mesma estrutura, entendido. Agora, especificamente sobre a Polícia Federal. Qual a principal competência dela? Investigar infrações penais que atinjam bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Crimes federais, basicamente. E crimes eleitorais ou militares, mesmo que envolvam algo federal? Não, esses têm justiças próprias, né? Justiça eleitoral e justiça militar. A PF não atua nesses casos como regra geral. E o tráfico de drogas? É função da PF reprimir? Sim, a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes é uma atribuição constitucional da PF. Está lá no artigo 144. Mas e o contrabando e descaminho nas fronteiras? É só a PF que cuida disso? Aí é um ponto importante. A PF atua sim, mas não é exclusividade dela. A Receita Federal tem um papel fortíssimo. As Forças Armadas também apoiam. É uma atuação conjunta de vários órgãos. Entendi. Não é exclusiva. Para a gente fechar, umas dicas rápidas de informática. Atalho CTRL plus B no Word, por exemplo. É para salvar? Não. CTR plus B é para colocar em negrito, bold, em inglês. Para salvar, geralmente é CTR plus S ou, em português, às vezes, CTR plus G, guardar. Ah, boa. E o modo anônimo do navegador? Ele me deixa invisível na internet? Não te deixa invisível, não. O que ele faz é impedir que o navegador guarde o seu histórico de navegação, os cookies e os arquivos temporários naquele computador específico depois que você fecha a janela anônima. Ah, então o provedor de internet e os sites ainda sabem que eu acessei. Sabem sim. Ele protege mais a sua privacidade localmente, no aparelho que você está usando. Entendi. E segurança básica? O que é essencial hoje? Senhas fortes, né? Misturando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.
e ativar a autenticação de 2 fatores, 2FA, sempre que possível. Aquela confirmação extra no celular, sabe? Sim, aquele código extra. Fundamental. Bom, acho que cobrimos bastante coisa, né? Cobrimos sim. E o que a gente pode tirar disso tudo? Parece que tem uma linha conectando os pontos, né? A necessidade de precisão na linguagem, as regras bem claras do direito, a ética que vai além da lei. Exato. As competências de cada órgão, como a PF, e até a importância de cuidados básicos de informática. Tudo isso faz parte do funcionamento da máquina administrativa. E me fez pensar numa coisa. Diga lá. Se a administração funciona nessa lógica de só posso fazer o que a lei autoriza, que é bem diferente do setor privado, onde a gente pode fazer tudo que não é proibido. Sim, a legalidade estrita versus a autonomia da vontade. Isso. Como será que essa limitação, essa necessidade de ter sempre uma autorização legal prévia, impacta a cultura lá dentro, a agilidade e até a nossa percepção sobre a eficiência do serviço público? É uma ótima reflexão. Como essa regra fundamental molda não só o procedimento, mas talvez a própria mentalidade e a velocidade de resposta da administração pública. Fica aí a pergunta, né, para a gente pensar. Exatamente. Algo para a gente continuar pensando. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima.